Shane Farrell, morador de 35 anos de Nova Jersey, enriqueceu investindo em Lego. Ele compra conjuntos de construção e os revende quando valorizam. Em 2 anos, o homem faturou $500 mil com Lego. O conjunto Star Wars Twin Ion Engine Fighter Pilot Helmet, que representa o capacete de um piloto de caça de Star Wars, originalmente vendido por $60, a Lego interrompeu sua produção em 2020. 1 ano e meio depois, já custava $350. Essas histórias indicam uma tendência atual de investimento em Lego. Por isso, busquei um profissional no assunto para saber qual conjunto comprar e obter mais lucro. E, na verdade, vou comprar este conjunto e ver quanto eu ganho. Essas 2 figuras não são colecionáveis. E a colecionável compraremos no final do vídeo. Vou trazer para você um Lego da Holanda. Nós pegaremos e construiremos um castelo de Lego. Podemos reverter os anos, trazer uma pessoa de volta. E o amor, até onde quer que vá, ainda não acabou. O principal poeta russo moderno uma vez escreveu sobre o Lego como um símbolo de esperança para um futuro feliz. O Lego se tornou o construtor mais famoso do mundo por muitos anos, sendo para alguns não apenas um brinquedo, mas muito mais. Com Lego você pode construir um castelo. Sim, até mesmo um real, onde você pode realmente viver. Você já ouviu falar sobre investimentos em Lego? Quando descobri, pensei que estava delirando. Por isso, repito, investimentos em Lego. Investir em Lego pode trazer retornos financeiros, se feito corretamente, no entanto, exige paciência e talvez você não a tenha. Mas o que dizer quando se trata de lucro? Não há paciência suficiente. Não há outras opções, só resta aguardar. Mas primeiro vamos nos organizar e iniciar a história. No caminho, contarei sobre os percentuais anuais ao investir em Lego. Então, como começou a história dos investimentos? Ole Kirk Christensen, pergunte-me quem é isso. Mas eu disse, iniciando a história do começo. Então, 1891, na Rússia, aparece o primeiro carro russo. Thomas Edison vende a patente para um projetor de cinema. E na Dinamarca, nasce Ole Kirk Christensen. Ole Kirk Christensen, 10º filho de uma família pobre de agricultores dinamarqueses. Embora fossem pobres, os pais queriam que os filhos tivessem uma educação média rapidamente e começassem a ganhar dinheiro. Após se formar como fruticultor, Ole foi para a Alemanha em busca de melhores oportunidades financeiras. Os tanques de guerra são usados pela primeira vez no mundo durante a guerra. Os ingleses lançam 49 tanques contra os alemães no rio Somme. O fim do Império Russo está próximo. E Christensen, aos 25 anos, volta para sua terra natal com um plano de negócios pronto e abre uma carpintaria. As coisas estavam indo bem, e Olá podia se dar ao luxo de contratar trabalhadores. Casou-se e se estabeleceu em uma casa ao lado da oficina. A esposa de Olá deu à luz 4 filhos, que quando crescidos, começaram a auxiliar o pai. Palitos não são brinquedos infantis. Ele entendeu isso com certeza. Em 1924, seus filhos acidentalmente incendiaram uma pilha de madeira espalhada pela casa e a oficina e a residência queimaram até o chão. Christensen apenas deu de ombros porque ele já pensava em expandir o negócio e aproveitou a tragédia para construir uma nova oficina maior e melhor. A crise econômica global dos anos 1930 impactou as finanças e a economia da Dinamarca. Em 1932, na Dinamarca, havia mais de 200 mil desempregados. Foi observado um declínio econômico. Para sustentar a família, Olia começou a aceitar encomendas de bancos baratos de pinho e exibia miniaturas dos produtos na vitrine de sua oficina. Você acha que alguém precisava desses bancos? Claro que não. Todos estavam encantados com essas pequenas cópias de móveis reais. Eles inesperadamente se tornaram incrivelmente populares entre os compradores. Em 1932, Christensen, notando o interesse das pessoas por pequenos objetos, abre uma oficina para produzir brinquedos. Naquela época, os brinquedos eram só de madeira, pois o plástico ainda não havia sido dominado. O mais popular era um pato com rodas. Ele também produzia carros e casas de madeira. O próprio Olia inventou o nome para a empresa. Ele abreviou a expressão russa Leggot, que significa brinque bem, resultando no memorável e pronunciável Lego. 10 anos depois, em 1942, o volume de negócios da empresa era de cerca de 450 mil coroas por ano. Nesse momento, a Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento. E a Dinamarca foi ocupada pela Alemanha nazista. Ole Kirk Christensen era conhecido por um otimismo incrível e a capacidade de encontrar pontos positivos até mesmo nas situações mais difíceis. Porque em 1942, o prédio da fábrica foi novamente destruído por um incêndio. Ele não se desanimou e mais uma vez reconstruiu tudo e ainda expandiu a produção. Após a Segunda Guerra Mundial, quando surgiram problemas no fornecimento de madeira na Dinamarca, Ole comprou a primeira máquina de moldagem por injeção do país e passou a produzir brinquedos de plástico. A máquina custou 30 mil coroas dinamarquesas. Inicialmente os brinquedos de plástico não vendiam bem, mas Christiansen não desistiu. Em 1949 ocorre o mais interessante. Christiansen inventa blocos que se encaixam automaticamente. Eles rapidamente se tornam o principal e o produto mais popular da Lego. As primeiras peças do conjunto eram assim.
tijolos de 2x2 e 2x4, janelas de base 2x2, 2x3 e 2x4, e portas com base de 2x4. Eles poderiam ser combinados como desejado, resultando na construção de uma casa personalizada. O design e a forma dos blocos mudaram repetidamente, mas ainda assim, os blocos produzidos em 1958 se encaixam com os blocos atuais. Em 1958 foi obtida a primeira patente para a produção do brinquedo. E foi exatamente neste ano que o fundador Ollie morreu. A empresa é liderada por seu filho Gottfried. Sob sua liderança, a Lego começou a produzir brinquedos de carros, trens e aviões. Em 1975, as primeiras figuras humanas apareceram no conjunto, mas sem braços e pernas móveis, nem rostos desenhados. E o primeiro boneco móvel com um rosto foi inventado pelo filho de Gottfried, Kelt. O conselho de diretores aprovou a ideia com entusiasmo, e desde então, a maioria dos conjuntos de construção passou a incluir pessoas. Desde 1975, mais de 4 bilhões deles foram produzidos. E assim começa a história mais recente da Lego. Mas, como qualquer grande empresa, uma crise estava à espera. E começou no início dos anos 90, quando a República Democrática Alemã e Berlim Ocidental se juntaram à República Federal da Alemanha. E a União Soviética cessou sua existência. E foi exatamente nessa época que a empresa Lego chegou ao fim da patente dos famosos tijolinhos. A patente para os tijolos empilháveis, elemento-chave dos conjuntos de construção, foi concedida pela Dinamarca em 24 de outubro de 1961. Desde 1999, o design de Jacob foi protegido como marca registrada e a Lego continuou processando concorrentes. Mas no ano de 2010, o Tribunal Europeu considerou o recurso de um concorrente canadense e no dia 14 de setembro de 2010 decidiu que o design do tijolo original com pinos simplesmente cumpre uma função técnica e não pode ser uma marca registrada. Como resultado, várias empresas começaram a copiar os blocos de construção da Lego e a vender seus produtos muito mais baratos que o original. As marcas mais populares hoje são a marca chinesa e a marca chinesa. Também existe a marca. Esta é uma marca que pertence... Ele produz blocos de construção totalmente compatíveis com a Lego. Outro fator da crise em 1990 foi muito sério e foi o surgimento e a disseminação generalizada de novos brinquedos tecnológicos e jogos de computador. A realidade virtual era mais atraente para as crianças do que um tijolo. Por causa disso, em 1998, a empresa terminou o ano pela primeira vez com perdas de 48 milhões de dólares. Um ano depois, em 1999, a empresa foi forçada a demitir 1.000 funcionários e a liderança percebeu que agora lutavam pela sobrevivência. Até 2004, a empresa entrou em uma crise profunda. Se em 1998 as perdas foram quase 50 milhões de dólares, em 2004 já ultrapassavam esse valor. O que a empresa fez para sair da crise? As vendas em negócios não essenciais foram dispersas e os parques Legoland foram vendidos, permitindo a concentração na produção de brinquedos. Após superar a crise com êxito, a empresa recuperou seus parques. Redução de despesas do Estado. Todos os designers foram demitidos e substituídos por fãs de Lego que cresceram com esses brinquedos. Os novos funcionários sabiam exatamente o que os clientes esperavam dos amados blocos de montar. Novo processo de desenvolvimento implementado. Os projetos de design de novos produtos foram divididos em fases trimestrais. A Lego também lançou séries únicas com personagens semelhantes, mas não idênticos, a heróis populares de desenhos animados. O sucesso da empresa também foi impulsionado por pesquisas etnográficas sobre como crianças brincam em diferentes partes do mundo. Descobriu-se que para os meninos é importante o jogo ter uma história completa e personagens com características bem definidas. Por isso, conjuntos como Ninjago e Legends of Shima ganharam quadrinhos e até filmes de animação baseados neles. Mas no final das contas, a Lego percebeu que se há uma revolução mundial e todos começaram a jogar videogames, é melhor não lutar contra a maré, mas tentar liderar esse movimento. Mas se não der certo, pelo menos tente se juntar. Por isso, eles também começaram a lançar seus próprios videogames. No final, a empresa Lego conseguiu superar a crise e, em maio de 2011, o ônibus espacial Endeavour levou 30 conjuntos de Lego para a Estação Espacial Internacional, onde os astronautas construíram modelos e observaram sua interação em microgravidade como parte do programa espacial. Os resultados da pesquisa foram distribuídos nas escolas como parte de um projeto educacional. Mas também há problemas. Em janeiro de 2013, a empresa foi acusada de racismo por representantes da comunidade turca na Áustria. Segundo a comunidade, o conjunto 966, o Palácio de Jabba, que reproduz o mesmo edifício do sexto episódio de Star Wars, lembra a Hagia Sophia em Istambul, mas eles superaram essa confusão e, como você vê, continuam produzindo os conjuntos. A principal fábrica da Lego fica na Dinamarca. Anualmente, são produzidas 60 toneladas de plástico para fabricar peças. A área total da fábrica e dos escritórios é de 20 mil metros quadrados. E em 37 empresas trabalham mais de 8 mil pessoas.
Metade trabalha na Dinamarca, os demais estão nos Estados Unidos da América, Suíça, Coreia do Sul e Brasil. Além da produção de brinquedos, a empresa Lego é proprietária de 7 parques temáticos. O maior deles é o Legoland, localizado na península da Jutlândia, na pequena cidade de Billund, totalmente construído com blocos de Lego. Anualmente, cerca de 75 bilhões de peças de Lego são vendidas globalmente. Para cada pessoa no mundo, existem cerca de 112 peças de Lego. A margem de erro permitida na fabricação de peças de Lego é de apenas 2 milésimos de milímetro, ou 0,002. Se todas as peças de Lego vendidas em um ano fossem colocadas em uma linha, ela poderia circundar a Terra 10 vezes. Em 50 anos, a empresa produziu mais de 485 bilhões de peças. As peças produzidas na história da humanidade poderiam encher 170 piscinas padrão. A cada segundo, 7 caixas de Lego são vendidas no mundo. Retornando aos investimentos da Lego, eu entendo que já me afastei muito dos investimentos. Você pode dizer que eu sou um velho teimoso, mas agora é exatamente o momento em que voltamos aos investimentos em Lego. Shane O'Farrell, 35 anos, ficou rico investindo em Lego. Ele comprou conjuntos de blocos de montar e depois os revendeu valorizados. Em 2 anos, o homem faturou US$ 500 mil com Lego. De acordo com O'Farrell, o preço sobe consideravelmente quando o fabricante para de comercializar esses ou outros produtos. Por exemplo, um conjunto que representa um capacete de piloto de caça das guerras estelares. Inicialmente vendido por $60, em 2020, um ano e meio após a Lego interromper sua produção, seu preço já havia subido para $350. Segundo os pesquisadores, em média, os conjuntos não abertos rendem 11% ao ano, em dólares, em média. O preço depende do tamanho, idade e caixa. Conjuntos pequenos e grandes se desvalorizam mais rápido do que os médios. Quanto mais antigo o conjunto, mais difícil é encontrá-lo à venda, por isso seu valor aumenta. É notável que os preços do Lego no mercado secundário aumentaram mesmo durante crises, quando outros ativos se desvalorizaram. Por exemplo, um conjunto em 2014 custava nas lojas $99 e um ano depois aumentou 7 vezes para $286. Claro, nem todos os conjuntos aumentam de preço. Achou que estava em um conto de fadas? Como um conjunto da coleção Simpsons. Com o tempo, eles desvalorizaram 3,5%. De acordo com economistas da Escola Superior de Economia, a rentabilidade dos conjuntos de Lego supera os indicadores de títulos, ouro e fundos de investimento como o S&P 500 e Dow Industries. E até mesmo uma pesquisa recente confirmou isso. O construtor dinamarquês até superou outros ativos alternativos como vinho, obras de arte e selos postais. Segundo o relatório de Venet Frank, até o fim de 2023, o vinho de investimento subiu 146% em 10 anos, e o lucro de alguns conjuntos de Lego pode chegar até 460% ao ano. Em um ano ele caiu. Estudos do Instituto de Economia Mundial e Negócios afirmaram que os conjuntos de renda mais líquidos são grandes conjuntos colecionáveis, especialmente edifícios modulares. O conjunto russo de 16 a 16, restaurante no centro. Este conjunto no início de 2012 poderia ser adquirido por 16 a 17 mil rublos. No momento, o preço deste conjunto no mercado secundário varia de 43 a 70 mil rublos, dependendo do vendedor e da loja. De acordo com os dados de outubro de 2024, o preço de alguns conjuntos caros, com uma tiragem de 80 exemplares, varia de 7 a 10 mil dólares. Modelo da casa do fundador Ole Kirk Christiansen. Foram produzidos 32 exemplares numerados, valendo cerca de 10 mil dólares. Miniatura do Homem-Aranha, com produção limitada de 350 unidades, o valor excede 17 mil dólares. De acordo com os dados de março de 2024, a venda mais cara em leilão foi de 18 mil dólares. Esse é o preço da máscara de Kanohi Hall, feita de ouro 14 quilates. É uma peça rara do conjunto limitado de arquivos Lego, lançado no início dos anos 2000. Quer investir em Lego? Especialistas dão dicas sobre como fazer isso corretamente com os conjuntos de construção. Primeiro, compre conjuntos relacionados a livros ou filmes cult. Pesquisas mostraram que os conjuntos de Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones e Minecraft trazem consistentemente alta rentabilidade. Segundo, busque kits com grandes promoções. Quando os conjuntos antigos estão quase esgotados, os vendedores reduzem os preços para dar espaço aos novos modelos. Terceiro, tenha paciência. Os conjuntos podem trazer lucro significativo apenas ao longo de alguns anos. Durante esse período, eles ficarão mais raros e valiosos, aumentando seu valor. Existem bolsas de valores especiais para investidores Lego. Os principais são Bricklink e Brick Economy. Esta é a maior bolsa de peças novas e usadas da Lego. É um site de bolsa que fornece informações sobre preços e valor de mercado de conjuntos, bem como qualquer investimento e envolvimento em risco e ocupação. Alguns conjuntos podem não valorizar e outros podem não ser comprados.
Alguns especialistas até alertam que o mercado de construtores de Lego pode se tornar uma bolha financeira que ameaça estourar a qualquer momento. Eles justificam o alto preço dos conjuntos de Lego como uma tendência. Então decidimos comprar um conjunto de Lego, na verdade não comprar, mas investir, como os investidores dizem. Primeiro, estou ponderando os riscos. E eu entendo que estou na Rússia. Os colecionadores estão por todo o mundo, então é preciso considerar os custos de envio. Além disso, não é preciso desmontar a caixa do conjunto. Isso reduz o valor da coleção em cerca de 20% de acordo com estimativas. E terceiro, o mais importante, entendo que antes de tomar uma decisão final sobre a compra de um ou outro conjunto, é recomendável consultar um especialista neste assunto. E é exatamente agora que vamos pedir ajuda a Vitaly Melnikov, fundador da Zdravstvuyte. Bom, O que você pode nos contar sobre os investidores da Rússia? o tema de investimentos em Lego cresceu significativamente nos últimos anos. Eu diria que o tema ali está em ativo desenvolvimento e continua evoluindo. Investimentos em Lego são uma forma de investimento mais estável e compreensível do que ações ou títulos, porque o Lego, com a abordagem correta, sempre aumenta de valor. Não acontece que um conjunto de Lego caia em seu valor. Existem casos concretos? Alguém já comprou, por exemplo, vendeu, ganhou dinheiro? Pode ser assim, claro. Bem, veja, eu começaria dizendo que eu mesmo também invisto em Lego. Eu tenho prateleiras na minha casa de campo cheias de caixas. Desde 1998, eu basicamente faço uma grande compra a cada 6 meses e deixo isso para o melhor momento, quando o preço aumenta. E eu analiso quanto isso cresce e em média 20 a 25% de crescimento anual nessas posições. 4 a 5 anos, ou seja, um novo conjunto é lançado, eles o pegam e esperam 5 anos. Ou isso? Conjunto retrô? Sim, cada conjunto tem sua própria vida útil e então ele se aposenta. Geralmente isso leva cerca de 2 anos. Nas posições mais populares da Lego isso pode ser até 4 anos, mas em média são 2 anos. Após 2 anos, o conjunto desaparece de todas as lojas e das vendas urgentes e o preço começa a aumentar gradualmente após esse momento. E a cada ano fica cada vez mais e mais. Então, se em algum lugar o conjunto cresce 20% ao ano, então em 4 a 5 anos é de 80% a 100%, certo? Em outras palavras, seu valor duplica. Por exemplo, eu quero investir dinheiro em Lego. Bem, não, por exemplo, eu também quero investir. Podemos resolver isso passo a passo. O que devo fazer e que tipo de conjunto você pode fornecer? A mim, Recomendar qual posso agora... comprar um bom exemplo de investimento em Lego. Conjunto de 2019 dedicado aos 20 anos da linha. Originalmente, seu preço de varejo era de 20 euros, hoje custa de 37 euros. E a maravilha é que este ano marca o 25º aniversário e também é lançada uma linha dedicada ao 25º aniversário e podemos supor que daqui a 5 anos esses conjuntos irão crescer. Por exemplo, São Petersburgo é um conjunto dedicado aos filmes do Doutor Estranho. Há muitas miniaturas aqui, o que é muito importante, pois os conjuntos com miniaturas são mais caros. Os fãs adoram não apenas colecionar, mas também adoram examinar e colecionar miniaturas. E isso é um aspecto muito importante. Além de São Petersburgo, o que podemos levar são casas modulares. Casas modulares são lançadas todos os anos em um conjunto. E a partir delas, uma rua inteira é montada. E isso também é um grande objeto de coleção, né? Porque há muitos fãs que querem colecionar todas essas casas e, no geral, é um tema da cidade que sempre será popular. Claro, o conjunto do Lego Castle, porque a própria linha Lego Castle não está mais sendo produzida diretamente pela Lego. Mas existem conjuntos específicos para fãs nostálgicos. É um enorme conjunto de 4.500 peças, custa cerca de 35 a 40 mil rublos na Rússia. Este é o caso em que vale a pena investir em um conjunto acima de $200, porque ele certamente vai valorizar muito e se tornará de fato um conjunto cult, pelo qual as pessoas vão correr em 5 anos. Conjunto para a batalha. Esta também é uma categoria distinta da Ultimate Collector Series. São conjuntos de Star Wars em grande escala, especialmente para fãs de 18 anos ou mais. Desses conjuntos já foram lançados por 20 anos. Muitos e alguém até tenta coletar todos eles. Também é um tema garantido que certamente crescerá, mas vamos dizer que não é para todos porque ainda será difícil implementá-los. Eu evitaria temas como a Torre Eiffel,
como espartilhos. Esses espartilhos também são muito ruins para coletar, o que é uma desvantagem. Eles são caros, são grandes e, digamos, são bastante específicos, ou seja, nem todo mundo vai querer ter um espartilho de Pantera Negra. Um ponto importante que estamos passando são as figuras de coleção. Cada ano são lançadas 3 a 4 séries. Existem pacotes dedicados às coisas mais diversas, desde Super Mario a marionetes e simples figuras tradicionais. Por exemplo, já foi lançado até o momento atual. Já foram lançadas 25 ou 26 séries e os fãs definitivamente querem colecionar todas essas figuras. Em cada série encontramos de 12 a 20 figuras. E você as persegue como se fossem Kinder Ovo, porque você não sabe o que está dentro do pacote. No melhor cenário, você pode sentir os pacotes modernos de papelão. Você nem consegue sentir direito. É preciso usar um app especial para escanear o QR Code necessário. Isso também é um investimento. No caso de você querer começar com algo pequeno e ter pouco espaço para armazenamento, você compra uma caixa dessas e ela vem com 60 pacotes. Guarde para armazenamento e até mesmo depois de 3 anos, algumas figuras podem aumentar muito de valor, porque o preço inicial é de cerca de $5. E depois as figuras podem valer 20 a 25 dólares, mesmo em séries que foram lançadas há alguns anos. Consultei o Vitali e escolhi o conjunto de diorama, Salão do Trono do Imperador. Fiz o pedido e aguardo. Mas durante a espera, algo interessante ocorreu. A piada é que quando eu o pedi, custava 9.489 rublos, e quando eu recebi já custava 14.000. Na verdade, já são 2.000 no bolso. Agora só preciso de paciência e decidi não ceder à tentação de desembalar a embalagem, pois o Lego, no nosso caso, não é um brinquedo, mas um investimento. E qualquer investimento é um risco. Embora investir não seja uma forma de sobrevivência, é nosso esforço para melhorar. Vamos viver e preguiçar até a neve. Bem, se nada der certo para nós, eu te enviarei um filho da Holanda com Lego. Você construirá um castelo com ele. Quanto esse conjunto aumentará em valor, se eu comprar outros conjuntos de Lego, você verá em meus novos vídeos em breve. Mas se você quer saber sobre isso primeiro e ver tudo isso quase em tempo real, então se inscreva no meu Telegrama e não se esqueça de se inscrever no canal para ver novas ideias legais que vou experimentar para ganhar dinheiro com elas e aprender muitas histórias de negócios legais que podem ajudar a ganhar ou inventar uma ideia que você pode ganhar dinheiro no futuro. Bem, agora é definitivamente tudo. Até mais. Não se esqueça de se inscrever, dar like, escrever nos comentários se você gostou do vídeo. Tchau, Cacau.